Context é um recurso fácil e rápido do React para poder gerenciar estados sem precisar utilizar props de maneira excessiva. Além disso, ele permite uma organização muito grande no seu código e principalmente quando se é utilizado com TypeScript. Porém, utilizar Context com TypeScript na primeira vez pode ser uma tarefa bem complicada, pois é uma tipagem um pouco mais delicada. Então, eu venho trazer nesse vídeo toda a solução desse problema para vocês. Bora! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, uma playlist onde eu busco trazer dicas para vocês a respeito do desenvolvimento web. Antes de mais nada, eu peço que você cheque minhas redes sociais, onde às vezes eu posto conteúdo interessante por lá, interajo bastante no LinkedIn, às vezes no Instagram e principalmente também, claro, no GitHub, onde eu posto todo o código-fonte que eu desenvolvo aqui nos vídeos. Inclusive dessa playlist e da aplicação que nós estamos tratando no momento. Então não esquece de dar uma olhada por lá. Também checa a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de se ajudar e evoluir juntos na sua carreira como dev. Peço também que após assistir esse vídeo você avalie através do seu gostei, de um comentário, de alguma sugestão, um feedback, pois eu amo ter toda essa interação com vocês. Eu preciso de vocês para saber onde eu estou fazendo certo e onde eu preciso melhorar, e é só com a gente conversando que nós vamos conseguir descobrir isso. Então, chega de enrolação, bora fazer esse context acontecer. E eu vou explicar todo o contexto do porquê que a gente vai fazer isso agora no vídeo. Vamos! Então o que nós vamos fazer hoje aqui é basicamente uma preparação, tá? Para novas funcionalidades que nós vamos implementar nesse app em seguida. Nós vamos fazer mais algumas funcionalidades para lidar com a Fake API e poder fechar esse assunto de Fake APIs, né? Por enquanto o que nós estamos fazendo basicamente é buscar, listar os dados dela, mas nós não estamos interagindo como um CRUD completo, como por exemplo a criação, a edição e também deletar algum usuário, né, no cenário da nossa aplicação. Entretanto, nós vamos precisar de uma organização maior por causa da complexidade que tudo isso vai levar, né? Então, hoje nós vamos aprender como usar essas contexts com TypeScript no React, né? Que tipo, não tem muito mistério, sabe? Mas é só para poder ajudar vocês com essa parte, porque eu vejo muita dificuldade em algumas pessoas. Então eu vou buscar trazer para vocês minha visão e tentar simplificar para vocês, né? Porque realmente é super simples mesmo. Então basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui no nosso código, deixa eu fechar isso aqui. E eu basicamente eu já estou rodando o Yarn Server aqui e o projeto, né? Então eu vou criar aqui na pasta de components um componente chamado userModel, userModel/index.tsx, tá? Já vou criar aqui o styles dele, styles.scss, tá? Aqui dentro eu vou importar, import ./styles.scss, e eu vou fazer um export function userModel aqui, tá? Dentro eu vou fazer o return de uma div com h1 escrito olá, tá? Só para a gente ter alguma coisa nesse modal, tá? Então, agora a gente já tem um componente que vai ser utilizado para esse modal, tá? Basicamente vai ser uma div com h1 aqui, né? E ela já está importando os estilos quando a gente vai começar a fazer. Por enquanto eu vou fechar aqui algumas coisas para organizar, tá? Então, basicamente o que nós vamos criar é, aqui na pasta source também, uma pasta chamada contexts, tá? Aqui nessa pasta contexts, nós vamos criar o userContext.tsx, tá? Esse userContext.tsx é onde a gente vai criar toda a lógica do nosso contexto, né? Se você já teve contato com contextos no React, isso aqui vai ser muito mais fácil para você, tá? Porque se você já fez isso com JavaScript, é apenas aprender as diferenças com TypeScript, né? Caso contrário, eu vou tentar ensinar para vocês aqui da melhor maneira possível para quem também está começando do zero, tá? Basicamente o que nós precisamos ter é uma constante, tá? Chamada userContext, que eu geralmente coloco o nome do contexto, né? E eu faço ela receber o createContext do React, né? Que é basicamente uma função que serve para criar contextos. Então, além de tudo, a gente tem que importar ele aqui, tá? Então, dessa forma aqui, eu basicamente estou criando um contexto para o usuário, né? E eu estou salvando nessa variável aqui. Além de criar essa constante, eu vou exportar ela também, porque a gente vai precisar acessar ela nos outros componentes que vão utilizar esse contexto, né? E aqui a gente está tendo alguns avisos do TypeScript, na verdade, né? Que aqui ele está esperando um argumento, tá? Pra gente passar aqui nessa função do createContext,
que ele está esperando, ó, an argument for default value was not provided, né? Então, basicamente, o que a gente tem que passar aqui para ele é um valor inicial, digamos assim, um valor inicial de tudo que esse contexto vai armazenar, né? O nosso contexto, ele vai exportar uma série de coisas que os nossos componentes que utilizam esse contexto vão poder acessar, tá? Então, todas essas coisas, elas precisam ter um estado inicial, né? Então, a gente precisa ter alguma coisa dizendo qual que é o primeiro estado que essas coisas vão ter, né? E aqui eu tô falando do primeiro estado, mas a gente pode falar de primeiro valor, né? Porque não necessariamente a gente vai tratar só estados aqui. Nós vamos enviar, por exemplo, funções, né, que nossos outros componentes vão poder utilizar desse contexto, funções compartilhadas, e daí, no caso, essa função precisa ter um valor inicial antes da gente criar ela aqui, de fato, no nosso provider, né, que é o que vai prover essas informações para os nossos componentes. Então, no caso aqui, para o default value, o que nós vamos fazer, tá? Eu vou criar uma const, initial value, no caso do valor inicial, né, e basicamente eu vou ter algumas variáveis aqui, o isOpenModel, que vai ser false, né? Que é essa variável, ela, esse valor aqui que o nosso contexto vai exportar, vai dizer se o modal está aberto ou não, né? E inicialmente vai ser false, o modal vai sempre estar false, né? Aí, como eu sei que isso aqui é um estado, porque eu vou gerenciar como um estado, né? Eu já tenho o estado em si. Agora eu preciso da função que modifica esse estado, né? Então a setIsOpenModel, ela vai ser basicamente assim, tá? Que é uma função vazia, né? E daí depois eu vou criar essa função de fato lá com o useState. Aqui é basicamente o estado inicial para o nosso context saber o que ele está criando, né? Então agora a gente já tem o valor inicial do nosso contexto a respeito desse estado aqui do modal, né? E basicamente nós vamos passar essa variável aqui dentro, tá? Então aqui já está tudo funcionando e ele já está identificando aqui no nosso contexto qual que é o tipo dele, né? Ele já está identificando aqui qual que é o tipo desse nosso contexto, né? O que a gente pode fazer também é passar aqui através dos generics um type, né? Então eu vou fazer aqui também o type userContextType. Não é necessário porque ele é meio infer, tá? Infers, no caso, são tipos que já são inferidos e a gente não precisa tipar. Como esse aqui do initial value. Como ele recebe um valor inicial, ele já identifica, essa variável armazena um booleano. Essa aqui é uma função void, né? Porque ele já está fazendo isso aqui. Agora, se você quiser fazer um tipo, basicamente a gente vai ter um isOpenModel boolean, tá? setIsOpenModel, que é uma função que retorna void, né? No caso, a nossa função de estado. E essa função recebe um novo estado, que vai ser estado a ser alterado, e esse estado vai ser boolean, né? Que vai ser esse carinha aqui que a gente vai receber. Depois a gente passa aqui nos generics e pronto. Agora, basicamente, a gente está com a mesma tipagem no caso, né? Então, talvez seja necessário você utilizar uma tipagem específica quando, de alguma forma, nós não conseguimos atribuir através do initial value um tipo inferido, né? Então, a nossa aplicação começa a dar problemas porque ela não conseguiu identificar qual é o tipo de alguma coisa aqui no nosso initial value, tá? Por enquanto eu vou deixar sem, eu só mostrei essa alternativa porque vocês podem precisar em alguma vez, né? Então, por enquanto eu vou deixar sem para deixar o tipo infer mesmo, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui também é criar o provider, né? O provider é basicamente o que provê para os nossos componentes as informações, né? Esses nossos componentes precisam ter um provider para poder saber quais são os valores dele, né? Então é um componente, é basicamente um componente que vai ficar acima dos componentes filhos, e esses componentes filhos, por serem filhos do provider, poderão consumir do seu conteúdo, né? Então, eu já mostrei mais detalhes como utilizar contexts no vídeo a respeito de use context dos React Hooks, da playlist que eu fiz os React Hooks, tá? Então eu recomendo muito que vocês assistam aquele vídeo, pois ele é muito mais completo, eu falo muito mais a fundo sobre contexts, né? E aqui eu vou ir de uma maneira um pouco mais rasa para focar no TypeScript, tá? Se alguma coisa passar batida aqui para você e você nunca viu contexts, dá uma olhada lá naquele vídeo primeiro, que vai ser melhor para você, tá? E bom, basicamente eu vou exportar aqui uma outra const também, né? Export const user context provider, tá? E no vídeo dos React Hooks que eu recomendei,
E no vídeo dos React Hooks que eu recomendei antes, eu mostrei por que de utilizar esse método aqui, tá? Tem diversos métodos para se utilizar contexts a partir de agora, tá? Principalmente na maneira como a gente lida com o provider. Então, se você quiser entender melhor desses outros métodos e ver se eles são melhores para você, recomendo muito, tá? Então, agora aqui o que a gente vai fazer é que essa const ela vai receber uma arrow function, né? E nessa arrow function aqui nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer return do conteúdo, e esse return basicamente eu vou pegar o user context que eu criei aqui, tá? E eu vou acessar nele através do ponto algumas coisas, né? Tem o consumer, o provider e o display name, por exemplo. Mas eu vou acessar o provider porque esse é o cara que faz, que provê esse conteúdo, né? E aqui ele tá dando um erro, porque ele tá dizendo que a gente não tem a property value, né? E é nessa property que a gente vai colocar todos os estados que a gente precisa construir, que estão inicialmente declarados aqui no nosso initial value, né? Que no caso são esses dois aqui por enquanto. Só que esse provider aqui, o que ele vai fazer? Ele precisa ser o provider dos seus filhos, né? E como eu vou colocar esse conteúdo aqui por volta, eu preciso incluir as childrens aqui, né? E essas childrens a gente recebe através das props, né? Aqui no caso children. Então a gente já sabe que nós conseguimos receber dessa forma. Porém aqui eu preciso tipar isso, né? Então eu vou colocar user context props. Por mais que seja apenas uma children, né? Eu preciso tipar isso para que a gente saiba o que tipo tem essas childrens para a gente renderizar aqui, né? Então basicamente eu vou criar um type user context props recebe children, né? Que vai ser do tipo React Node, que eu preciso importar. Opa! React Node importar. Agora sim, tá? Então, a gente já tem a nossa tipagem pronta aqui, tá? A gente já está renderizando essas childrens. E basicamente o que a gente precisa fazer é colocar aqui no nosso value, tá? No value. Eu preciso colocar um objeto. Então, essas primeiras chaves aqui é porque eu estou utilizando o código JavaScript dentro do JSX, né? E essa segunda chave aqui é porque eu estou mandando um objeto dentro desse código. Então, esse objeto, ele vai conter o isOpenModel e setIsOpenModel. Só que essas variáveis não existem, né? Elas são basicamente do nosso estado. Então, a gente precisa criar um estado aqui. Simples assim, né? Então aqui eu vou colocar isOpenModel, que é o nome do nosso estado, e setIsOpenModel, que é o nome da função do nosso estado, né? E aqui a gente vai receber do useState do React. Deixa eu importar ele aqui. E no caso, esse useState aqui, a gente vai começar com false, né? Porque a gente não quer que ele seja... A gente vai começar como false porque a gente não quer que o nosso modal esteja aberto inicialmente, né? Porém, o que a gente pode fazer aqui que vai ser mais correto, né? Ao invés de declarar false aqui e false aqui de maneira estática, se eu trocar aqui que eu quero utilizar meu modal como true, como initial value, aqui eu vou estar colocando ele como false ainda, tá? Então, o mais certo nesse caso seria vir aqui e colocar que eu estou utilizando como valor inicial o initial value ponto isOpenModel, tá? Que aqui no initial value eu tenho de fato qual que é o valor inicial desse cara, tá? Então ele vai estar aqui e nós não teremos maiores problemas quanto a isso, beleza? A gente já resolveu esse problema aqui da inicialização do nosso estado. E aqui a gente está tendo alguns problemas em relação à tipagem do React com a nossa tipagem, né? Porque aqui ele está identificando que isso aqui é um retorno do tipo void e que aqui a gente não está fazendo corretamente o que nós temos que fazer, né? Então agora sim a gente vai utilizar aquela parada do tipo que eu tinha mostrado para vocês antes, né? Type user context type, né? E aqui eu vou colocar isOpenModel é um boolean e setIsOpenModel como uma arrow function que retorna void e recebe um new state que é do tipo boolean, tá? E daí eu vou colocar aqui a tipagem no context e vai estar tudo resolvido, tá? Beleza? Porque agora eu forcei essa minha tipagem aqui, porque é como eu estou tratando esse initial value e o nosso estado, né? No cenário da minha tipagem personalizada, essa é a maneira como eu quero tratar, e eu preciso tratar dessa maneira em todos os lugares, né? Por isso que agora nós não temos problemas. Agora ele está dizendo aqui o que ele está recebendo, new state boolean, e ele retorna void, né? Depois disso, aqui no nosso app.tsx, a gente basicamente vai colocar o nosso context aqui ao redor, né?
Então, aqui na main, dentro dela, eu vou colocar user context provider ao redor do filter e do users, tá? E aqui ele vai dar um problema porque eu não importei ele. E agora pronto, tá? Tá tudo certo, a gente já resolveu o problema que estava tendo. Eu não sei porque que ele tá dando erro aqui. Eu acho que ele tá dando erro ainda na aplicação. Eu vou reiniciar ela porque eu acho que ela travou, tá? Deixa eu colocar aqui yarn start de novo. E acho que vai resolver, tá? Beleza, tá resolvido. Então agora nós vamos tratar a respeito da responsabilidade de um context, né? Pois o contexto, quando criado, ele assume toda uma responsabilidade que faz parte do que ele se refere, daquele contexto mesmo, né? Então, eu criei um context de usuário. Então, tudo relacionado ao usuário que não seja visual pode ser adicionado nesse context, porque assim eu vou conseguir manter esse código mais organizado, né? Então, nós vamos refatorar algumas partes do nosso app que a gente já tinha feito antes, que gerenciava o usuário de maneira toda separada, e concentrar num lugar só, que vai ser no nosso context. Então, nós vamos começar passando a funcionalidade de usuário selecionado para dentro do nosso contexto, tá? Ela é uma funcionalidade visual e poderia sim ser mantida dentro dos componentes, tá? Mas não deixa de ser um estado compartilhado, e eu quero evitar o prop drilling, né? Eu quero evitar de ter que passar essa prop adiante várias vezes. Então, por isso eu vou deixar ela no context, e talvez a gente até use essa funcionalidade para outra coisa mais complexa mais à frente, né? Então, basicamente o que nós vamos ter que fazer é o seguinte, tá? Aqui na nossa tipagem nós vamos ter que incluir outras duas coisas, tá? Nós vamos incluir o estado de selected user e set selected user, que a gente tem aqui, ó. Dentro de components em user, ó, a gente gerencia esse estado que a gente recebe como prop, né? E a gente utiliza ele e seta ele novo também em algumas ocasiões. Então, eu basicamente preciso criar esse gerenciamento de estado aqui no nosso type, né? Atualmente ele está aqui em users. Então, basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, selected user, né? E apesar de ser um gerenciamento de estado, ele não é booleano, né? O selected user ele contém o ID do usuário selecionado, e portanto o ID é number. Aí o set selected user é basicamente uma função que recebe o new state do tipo number e retorna void, tá? Aí ele vai dar problema no nosso initial value porque a gente não tem essas outras duas opções que nós criamos aqui, né? Então aqui embaixo, no initial value, a gente precisa colocar o valor inicial desses caras também. Aí no selected user, como a gente está fazendo aqui ó, no users, ele basicamente é -1, né? Então o que eu vou colocar aqui é que o selected user, por default, vai ser -1, tá? E o set selected user vai ser uma função vazia, tá? Aqui uma função vazia, tá? Então a gente já incluiu a tipagem e o valor inicial do nosso context. Basicamente a gente só tem que gerenciar agora o nosso estado aqui. E também mostrar ele aqui no value porque ele está pedindo já, né? Então para isso, aqui em users, ó, eu vou só recortar esse gerenciamento de estado, vou tirar o use state daqui porque a gente não vai mais usar. E eu vou colocar aqui, ó, dentro, logo aqui embaixo do nosso model, esse estado, tá? Eu vou tirar aqui o number, tá? Porque ele é infer, ele já sabe que esse estado aqui é um number, porque eu tô colocando o number aqui pra ele, tá? Então não preciso colocar entre os generics. E mesma coisa aqui, ao invés de colocar -1 forçado, eu vou colocar o initial value ponto selected user, tá? Para ser o estado inicial do selected user, ok? Então, após fazer isso, eu vou incluir ele aqui no value, tá? Selected user e set selected user, tá? Pronto, basicamente a gente já passou a responsabilidade de gerenciar esse estado do usuário selecionado aqui para o nosso context, né? A gente só tem que refatorar algumas coisinhas agora. Aqui no nosso user, tá? No nosso user, basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós temos toda uma interface, né, que estende o omit do birth date do user type, tá? Isso aqui tá tudo explicado para vocês nos outros vídeos. Só para adicionar o selected user e o set selected user que ele recebe como prop. Se eu não recebesse o selected user e o set selected user como prop, eu podia utilizar as props do usuário normalmente, né? Sem problema. Então, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar essa interface daqui, porque nós não vamos mais receber selected user e set selected user como prop, nós vamos consumir do contexto, tá?
Agora depois de salvar aqui, ele refatorar o código para mim, e eu vou colocar aqui basicamente o omit do user type, né, do birth date ainda, tá? Que foi o que eu apaguei ali da nossa interface, né? Porque agora eu estou utilizando apenas todos os dados do user type, eu não estou recebendo nenhuma própria a mais, que nem eu estava recebendo antes, né? E eu só estou omitindo o birth date porque eu não recebo mais ele. Aqui ele está dando problemas com o selected user, set selected user, porque eles não existem mais, né? E a gente vai pegar eles agora. Para consumir algo de um contexto é super simples, tá? Eu vou criar um const aqui e colocar essas chaves para a gente desestruturar, tá? E eu vou desestruturar do useContext, que é o hook lá do React, que tem que importar. E importando o useContext, eu vou importar o userContext, o contexto em si que eu vou consumir, tá? E não é o provider, é o contexto, tá? Tomem bem cuidado nesse momento, o que você vai importar, se é o provider ou se é o contexto. Aí, ao eu colocar Ctrl barra aqui, ó, através do TypeScript, eu consigo acessar tudo que esse contexto exporta, né? E no caso que eu vou estar utilizando aqui é o selected user e o set selected user, tá? Então agora o nosso código já parou de alertar problema, ele está funcionando normal. E se eu voltar aqui, ó, a gente está tendo um problema porque aqui no nosso users a gente ainda está mandando, tá? Aqui no nosso users a gente está mandando como próprio uma própria que o user não recebe mais e uns estados que não existem mais aqui, né? Então, tirando daqui também, a gente já resolve esse problema, né? Deixa eu vir aqui, ó, agora, que tá tudo funcionando, né? Vou colocar um A aqui, vou filtrar todos que tem uma letra A e eu vou clicar neles para ver se a funcionalidade do usuário selecionado tá funcionando, né? Olha, ele já colocou aqui, tranquilamente tá tudo funcionando normal, né? Tudo como deveria ser, já refatorado dentro do nosso contexto. Eu só vou alterar alguns outros detalhes aqui no usuário, tá? Para manter uma integridade maior da nossa aplicação. Que aqui ao invés de country, eu vou colocar país, para deixar tudo em português, né? Estado e endereço, tá? Basicamente isso. E ok, tá? Agora também uma coisa que eu esqueci de fazer aqui no nosso contexto, que é o seguinte. Além dos nossos filhos, ou seja, dos filhos do provider, que são os filhos que estão aqui no app, ó, o filter users, nós vamos ter outra coisa aqui que a gente vai renderizar também, tá? Só que ela é uma condicional. Is open model, ou seja, se o modal estiver aberto, se esse estado for true, significa que é para nós exibirmos o modal, né? Então basicamente o que eu vou fazer aqui é mostrar o modal, né? Vou mostrar ele aqui importando e colocando ele aqui, ó, tá? Então eu vou mostrar também o user model através do provider se o open model for verdadeiro, se o estado que diz que o modal deve ser aberto estiver verdadeiro. Então, depois de corrigir esses pequenos detalhes, nós vamos colocar mais uma outra responsabilidade no nosso contexto, tá? Nós vamos passar todo o estado de lista de usuários, tá? Esse estado ele está declarado aqui no app porque ele precisa ser passado para o nosso filter para ele poder alterar esse estado quando os usuários forem filtrados, né? Mudar a lista através do filtro. E no users para a gente poder exibir esses usuários em si. Por isso que nós temos esse estado declarado aqui num componente maior, no app, né? Só que nós já temos o componente responsável por lidar com isso, que é o nosso contexto, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é passar essa responsabilidade lá para o nosso contexto e, obviamente, organizar muito mais esse código, tá? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou copiar isso aqui, eu vou recortar, na verdade, tá? Aqui do nosso app. Vou recortar daqui, vou vir aqui. E a gente vai ter que corrigir uns detalhes aí que vai dar erro, mas tá tudo certo, tá? Aqui eu vou importar o user, tá? Importar o user, a nossa tipagem de user. Opa, importei o componente, cara. Deixa eu importar o user aqui, lá do types user. Pronto, agora eu consegui importar, tá? E depois de declarar esse estado aqui, óbvio, eu tenho que fazer a declaração dele no tipo do meu contexto e nos initial value também, tá? Então, users, user, tá? Ou seja, users é uma lista de usuário, então a gente tem o tipo do usuário e a gente diz que é um array. Então, o set users vai ser uma função, vai retornar void também, né? E nessa função, basicamente a gente vai receber um new state, que vai ser uma lista de usuário também, e é isso, tá? Agora o initial value tá dando problema, tá reclamando já. Vamos arrumar aqui. Users vai começar sendo um array vazio. E set users também a mesma coisa das funções que a gente fez antes, tá?
não muda muito, é a mesma coisa. Então a gente já preencheu o nosso tipo e os nossos initial values, né? Agora a mesma coisa, a gente precisa exportar esse tipo, esse estado aqui, né? Users e set users através do value para os nossos componentes filhos, né? Então, agora aqui no nosso app, além de ter removido essa linha, eu vou tirar a importação do tipo e o useState aqui, tá? Porque apesar do nosso app ser o componente mais alto, a gente utilizar ele geralmente para compartilhar alguns estados, não é responsabilidade dele isso, tá? Então, aqui ele tá dando problema agora, ó, porque eu não conheço essas variáveis que eu tô passando. Então, basicamente o que eu vou fazer é tirar esses parâmetros aqui também, tá? Isso não vai resolver o problema agora, porque ele vai reclamar que eu não estou passando props obrigatórios de filter e de users. Mas a gente vai tirar essa obrigação deles, né, e passar a utilizar os context, o nosso context aqui. Então, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar isso aqui, tá, porque eu não vou receber mais users como prop, e eu vou tirar o type porque eu não vou mais usar ele, tá. Também posso remover essa importação aqui, e aqui dentro eu vou fazer como eu fiz lá no selected user, né. Eu vou fazer const, desestruturar objeto, utilizando o hook use context do React, importando o user context em si, tá? Não o provider, o context. Aí se eu vim aqui colocar um contra-espaço, ó, eu vejo que eu tenho algumas opções a mais, né? Mas a que eu vou estar utilizando aqui no caso é somente users, que é para listar. Então pronto, a gente já resolveu users, tá? Aqui no app ele ainda está alertando apenas o filter, então vamos vir aqui no filter e resolver ele, tá? Só que aqui no filter nós vamos fazer um detalhe diferente. Nós não vamos utilizar ele e só pegar o set users lá do contexto e utilizar ele aqui, tá? Nós vamos fazer uma situação diferente. Toda essa função que gerencia a troca da lista através do filtro também pode ser uma responsabilidade do nosso context, né? Então nós vamos passar essa função aqui, tudo que ele está fazendo aqui, lá para dentro do nosso context e depois nós vamos apenas chamar essa função, né? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é pegando o response lá da query que ele faz, pegando data e setando nos usuários, né? Eu vou recortar isso porque nós vamos utilizá-la no nosso context. Aqui dentro do user context, eu vou criar uma função aqui, ó, logo abaixo dos nossos estados, que vai ser a const, pode ser uma const também, const filter users, tá? Que a gente recebe uma função. E dentro dessa função nós fazemos isso, tá? Ele vai dar problema aqui no await porque tem que ser uma função assíncrona. E ele vai dar problema aqui no filter, pois nós não estamos recebendo ele como prop, tá? Então eu vou colocar aqui para receber filter como prop e filter é do tipo string, ok? Deixa eu colocar o U maiúsculo aqui, por causa do camel case. E a nossa função tá pronta, tá? Basicamente a gente teve que fazer algumas leves adaptações para poder gerenciar ela no caso, né? Então eu vou copiar agora o filter users, colocar aqui no nosso value para exportação. Ele vai dar problema porque ele não está declarado no nosso tipo e também não tem o initial value, tá? Então é aquela coisa de sempre, tá? Aqui o filter users, ele vai ser uma função que não retorna nada também, por incrível que pareça. E só que ela não recebe um new state, ela recebe um filtro e esse filtro é tipo string, né? E daí agora aqui a gente precisa colocar algo no initial value para o filter users, que basicamente vai ser uma função vazia, tá? Então, tudo voltou a funcionar aqui no nosso contexto. Já no filter, a gente tem que arrumar alguns detalhes agora, né? Então, aqui no filter users, eu vou tirar essa prop, porque a gente não vai mais utilizar o set users. Posso tirar a interface aqui. Posso remover essa importação de tipo também, tá? E agora, aqui dentro do handle submit, eu preciso chamar a função filter users em questão, né? Aí essa função, eu vou pegar ela lá do nosso contexto. Const, recebe use context do React, recebendo o user context que a gente criou, o context não provider, né? E aqui se eu colocar um contra espaço agora, a gente vai ver que tem a função filter users aqui. E se eu colocar ela, a gente já vai estar utilizando ela aqui. Agora ela está alertando porque ela precisa de um argumento, que no caso é o filter, né? O parâmetro dela. Então, nesse parâmetro aqui, o que nós vamos mandar é o estado de filter aqui em si, né? Então, basicamente, a gente só alterou a função, colocou ela lá no context e está chamando ela aqui, mandando a query, né? O filtro que o usuário inseriu. Então, agora o nosso filter está funcionando, o app está funcionando e o users também. Vindo aqui, ó, colocar um filtro aqui de users A, por exemplo, ó. Tá tudo funcionando normal, tá?
tá sem problema algum, ok? Então, eu basicamente vou encerrando esse vídeo por aqui. Nós conseguimos fazer muita coisa e colocar um lugar organizado para gerenciar todo o contexto de usuários de fato, né? Então a nossa aplicação está muito melhor agora, e o que nós vamos fazer nos próximos vídeos é o modal de criação, edição e também implementar a funcionalidade dele, né? Eu só não coloquei aqui a criação e toda a estruturação de estilização desse componente, do modal, porque o vídeo ia ficar longo demais. Então eu vou deixar para o próximo, onde a gente vai fazer toda essa questão e também não vai mudar muita coisa, pois nós vamos implementar a funcionalidade em seguida, certo? Muitíssimo obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui, agradeço de coração a sua presença até esse momento e peço que, se possível, avalie o vídeo que você assistiu até agora. Eu ia lembrar você, é claro, para você não se esquecer de avaliar o vídeo. Então, eu agradeço muito mesmo por você ter ficado até aqui. Peço que você cheque minhas redes sociais, a nossa comunidade no Discord. E também um forte abraço a todos vocês. Espero te ver no próximo vídeo. E até mais. Valeu!